Olá, tudo bem? Como estamos aí nessa correria, nesse intensivão dos estudos aí, nessas dicas quentíssimas, fortíssimas para vocês, para essas avaliações de final de ano, em especial aí o Enem, né, a avaliação aí da grande avaliação do Enem. Hoje nós vamos falar a respeito de geometria plana. Muita coisa para ser falada. Eu vou fazer uma apresentação rapidona, tá, de um material que eu tenho aí, que inclusive eu vou deixar disponível esse material para vocês. Mas na sequência já vamos para os exercícios. Nos exercícios nós vamos resgatando as fórmulas, né? Eu até apresento aí fragmentos do material que eu vou deixar aí para vocês, que as fórmulas que mais apareceram aí, que o importante agora são essas dicas para a reta final, em cima do momento quentíssimas aí para vocês. Então vamos lá. Geometria plana, né? Muita coisa para ser apresentada aí para vocês, tá, gente? Então, esse material, tá, gente, pode ficar tranquilo, vocês podem até, a princípio, se quiser printar alguma coisa, anotar alguma coisa aí, mas eu vou deixar disponível para vocês aí. Então vai falar a respeito de ângulos consecutivos, adjacentes, ângulos opostos pelo vértice, bissetriz, ângulos suplementares, a soma é 180, já falamos, ângulos complementares, a soma é 90, nós já comentamos a respeito disso também. Ângulos replementares são ângulos cuja soma a soma dá 360 graus. E aí retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e externos, teorema de Thales, né? Retas paralelas cortadas por transversais, vamos falar a respeito de polígonos, né? Número de diagonais, soma dos ângulos internos e externos, o que acontece quando um polígono ele é regular, classificação de triângulos, né? Equilátero, isósceles e escaleno, isso aqui nós vamos utilizar nesse material. Os elementos de um triângulo, né? Mediana, altura, bissetriz, o que são? Uma característica interessante aí do encontro das medianas, do baricentro, né? Divide a mediana na razão de 2:1, então sempre a maior parte é o dobro da menor. A respeito dos quadriláteros, né, perímetro e área, a relação de perímetro e área entre os quadriláteros, os principais quadriláteros. Essas fórmulas aqui do triângulo equilátero nós vamos utilizar bastante, vocês vão ver ao longo dos exercícios. E as relações na circunferência, comprimento de circunferência, ângulos na circunferência, tá? A relação entre ângulos e arcos, o que acontece no círculo também, área de círculo e setor circular, tá? Podem ficar tranquilo que eu vou disponibilizar esse material para vocês, mas já vamos direto para as nossas dicas aí, porque nos exercícios é que fica interessante você ver essa aplicação, fica mais fácil de você trabalhar e memorizar isso daí, tá? Então vamos lá, a loja Telas e Molduras cobra R$ 20 por metro quadrado de tela, R$ 15 por metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega de R$ 10. Lembrando que a gente destaca essas informações para não deixar nada para trás, não tem que ficar procurando informação no exercício, tendo que ler o exercício mais do que uma vez. Uma artista plástica precisa encomendar telas e molduras a essa loja, suficiente para 8 quadros retangulares, 25 centímetros por 50 centímetros. Então, tomar cuidado com um detalhezinho aqui. Em seguida, fez uma segunda encomenda, mas agora para 8 quadros, também retangulares, só que agora de 50 centímetros por 100 centímetros. O valor da segunda encomenda será, cuidado, tá, gente, porque aqui, ó, tanto a altura como o comprimento dessa nova encomenda, essas dimensões são o dobro da anterior. Cuidado com a alternativa A. O dobro do valor da primeira encomenda, porque a altura e a largura dos quadros dobraram. Muito cuidado com essa alternativa aí. Mas vamos resolver, porque eu vou mostrar para vocês que realmente não vai acontecer isso, tá? Outra coisa que nós temos que tomar cuidado é a informação aqui, ó, R$ 20 por metro quadrado, metro, e R$ 15 por metro linear. Então ele está falando uma informação em cima de metros e aqui ele aparece com a unidade centímetros. Então nós vamos converter essas unidades. Então muito cuidado nisso mesmo, tá, gente? Então ele está falando a respeito de perímetros e áreas, então nós estamos falando aqui a respeito de retângulo, né, perímetro. Então retângulo é como se essa moldura que eu estou usando aqui para colocar minha câmerazinha, tá? Então eu tenho dois lados com altura, com comprimento A, por exemplo, e duas alturinhas aqui, ó, com medidas B, por exemplo. Então 2A mais 2B é o perímetro da figura, tá? Colocou 2 em evidência. E a área, base vezes altura, comprimento vezes altura e assim por diante. Lado vezes lado, o que você achar mais interessante.
E tem as fórmulas aí de quadrado, triângulo, paralelogramo, trapézio, losango, para vocês darem uma recordadinha a respeito dessas formulazinhas aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos trabalhando no exercício as fórmulas que nós vamos precisar aqui. Então tá ali, ó, o retângulo ali, tá, gente? Eu vou tirar esse destaque que eu fiz aqui, ó. Então nós temos uma encomenda 1, por exemplo. Então nós temos aqui, por exemplo, 50 centímetros e aqui nós temos 25 centímetros. Convertendo, para cada metro tem 100 centímetros. Então eu pego aqui essa medida em centímetros e passo para metros. Então a hora que eu divido por 100, 50 centímetros é meio metro. A hora que eu divido por 100 isso daqui, né, fica 25 centésimos para passar para metro, fica 0,25 metros. Tá? Então, ó, vamos lá, vamos analisar aí o que nós temos. Então, área 1. Lembrando que são 8 retângulos, tá? E área, base vezes altura ou comprimento vezes a largura. Então, 0,5 vezes 0,125. Então, ó, 0,5 vezes 25 dá 125. Nós temos bastante isso lá em potenciação e assim por diante. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas casas decimais. Então, eu vou ter que escrever o 125 com 3 casas decimais. Então, vai ficar isso daqui, ó. 0,125 vezes o 8, tá? Então 8 vezes 0,125, isso aqui dá 1 metro quadrado. Isso é a área de tela que nós temos aí. Perímetro 1, então nós temos 8 telas também, 8 quadros aí. Perímetro, ó, então eu tenho duas bases de meio metro cada, mais duas larguras aí de 25 centímetros cada. Ok? Então nós temos aí 8 quadros, 2 vezes meio dá 1, 2 vezes 0,25 dá 0,5. Então nós temos aí 8 vezes 1,5. Tá? E 8 vezes 1,5, vou colocar aqui embaixo, ó, 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes meio é a metade de 8 que dá 4. 8 mais 4 são 12 metros. Tá? Ok? Então o que vai acontecer? O que é o custo 1? Então o custo 1, gente, ó, ele fala assim, ó, R$20 por metro quadrado. Então, ó, R$20 por metro quadrado. E nós temos 1 metro quadrado aqui de tela. Mais R$15 por metro linear de moldura. Então nós temos 15 vezes 12, porque nós calculamos 12 metros de perímetro. Mais uma taxa fixa de R$10. Então nós temos aí como custo 1, 20 vezes 1 dá 20. Ó, 10 vezes 15 dá 150. 2 vezes 15 dá 30. 150 mais 30 dá 180. Então aqui deu R$180 mais R$10. Então o custo das primeiras telas, da primeira encomenda, 180 mais 20 dá 200, mais 10, R$210. Esse é o que nós temos aí como custo 1. Vamos para o custo 2, vamos para a tela 2, vamos ver o que vai acontecer na tela 2. A tela 2 nós temos aí 100 centímetros como base, 100 centímetros é equivalente a 1 metro, tá? Vamos colocar o centímetro ali, na outra eu não coloquei ali não, mas vamos deixar aqui bonitinho. 100 centímetros é equivalente a 1 metro. E 50 centímetros é equivalente a 0,5 ou 0,50 metros, tá? Nós vamos fazer isso daí, gente, tudo novamente, só que com essas medidas aqui, né? Então vamos lá, vou aproveitar o espaço aqui, senão vai ficar ruim pra gente aqui. Então vamos lá, 8 telas novamente, de 0,5 vezes 1, base vezes a altura ou comprimento vezes a largura, tá? Então, 1 vezes meio dá meio, vezes 8. Então, aqui nós temos 4 metros quadrados, a área 1. O perímetro 1, o que nós temos de perímetro 1 agora? Então, 8 telas, né? 2 bases de 1 metro cada, mais 2 bases de meio, 2 larguras de meio metro cada. Então, 8 telas, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes meio dá 1. Então, 8 vezes 3, né? 2 mais 1 dá 3. 8 vezes 3, nós temos agora 24 metros, tá?
de perímetro, tá? Nós temos isso aí de moldura, tá? Metro linear de moldura, certo? Então tá aí. Então aqui que é o custo 2 agora, nosso custo 2. Então nós temos R$20 por metro quadrado, então 20 vezes 4, porque são 4 metros quadrados, mais R$15 por metro linear de moldura, nós temos 24 metros de moldura, tá? Mais os R$10 que é a tarifa de entrega. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. 4 vezes 20 dá 80, mais 15 vezes 24, ó, então ó, 10 vezes 24 dá 240, 5 vezes 24 vai dar 120, né? Porque 5 vezes 4, 20 vão 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Então dá 240 com mais 120, então 15 vezes 240 dá 360, mais 10. Então nós temos como custo 2, 360 mais 80 dá 440, tá? 440 mais 10 dá R$450. Tá? Ou simplesmente 80 mais 10 dá 90, 90 com 360 é 450. Então reparem, tá, gente, que esse valor ficou maior, porém não o dobro, porque o dobro de 210 é 420 e ficou 450. Por quê? Porque a área, né, ela não obedece aí, tem uma constante de proporcionalidade, que eu vou falar inclusive na sequência. Entendeu? Você dobrou o comprimento, dobrou a altura, você não dobrou a área, você quadruplicou a área, porque ficou 2 elevado ao quadrado, porque a área é a segunda dimensão, ok? Então a alternativa para esse exercício aqui é maior do que o valor da primeira encomenda, né? Então o valor da segunda encomenda é maior do que o valor da segunda, da primeira, mas não o dobro, certo? Deu mais que o dobro. Então o valor da segunda encomenda será maior do que o valor da primeira encomenda, mas não o dobro, deu mais que o dobro. Muito cuidado e muita atenção com esse tipo de exercício para vocês agora, para esse ano, tá? Esse daqui eu vou falar a respeito dessa constante de proporcionalidade aí, gente, ó. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Então tem a A, B, C, que é o triângulo, né? E aqui M, N e P são os pontos médios. A região demarcada pelas estacas A, B, M, N deveria ser calçada com concreto, que é essa que está aqui destacada aqui numa cor, nessa cor aí. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a... Então, ó, vamos ver que dá para resolver esse exercício de uma maneira bem interessante, porque nós não temos essas informações de base e altura desse triângulo. Mas, ó, dá uma olhada aí o que vai acontecer. Vamos pensar no seguinte, ó, MN, né, como é tudo ponto médio, então eu posso garantir que MN, né, a altura desse triângulo aqui, MNC, essa altura que é MN, é a metade da altura AB. MN é a metade de AB, porque é tudo ponto médio, e isso daqui então é uma base média. Então a altura desse triângulo MNP, que é o triângulo branquinho, é a metade, que é a altura do triângulo grande. Repara que eu estou falando do triângulo grande. Estou falando do triângulo ABC, o triângulo todo, tá? Então aqui, ó, MN, ó, eu vou dividir por AB lá e eu vou dividir por AB aqui. Ou seja, M está para N, assim como 1 está para 2. A razão entre medidas lineares é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Então todas as medidas, a base de um triângulo vai ser a metade da base do outro. Todas as medidas do triângulo MNC serão a metade das medidas do triângulo ABC. Lembrando que eu estou falando do triângulo todo, tá? Quando você pensa em área, gente, área é centímetro quadrado, metro quadrado e assim por diante. Então o que acontece? Como na área você faz comprimento vezes altura, base vezes altura, no caso aqui seria sobre 2, mas você tem, por exemplo, uma medida que é a metade na base e a metade na altura. Então, para você chegar na razão entre as áreas, você pega esse K e eleva ao quadrado.
Isso é muito importante, tá, gente? A hora que nós vamos falar de volume, você vai pegar esse K e vai levar ao cubo, porque o volume é a terceira dimensão. Por isso centímetro cúbico, metro cúbico e assim por diante. Tá? Então a razão entre as áreas é de 1/4. Né? O que significa isso? Significa que a área, né, a área do triângulo, vou colocar assim, ó, triângulo MNC, tá? Ele é 1/4 da área do triângulo ABC. Ele é a quarta parte, 1/4. Ou seja, eu tenho uma parte daqui para 4 partes do triângulo ABC. Entendeu? Para que o triângulo ABC fique 4 vezes, né, maior, então significa que eu tenho 3 partes aqui. Entendeu? Essa área aí, então eu vou ter 3 partes, porque isso aqui não é um triângulo, tá, gente? Isso daqui ficou um trapézio, tá? Então você pega aqui aquela 3 partes do trapézio mais uma parte do triângulo, seriam as 4 partes que compõem o triângulo ABC, ok? Então, gente, ó, para analisar essa área que ele quer agora, ele quer falar dessa área que foi destacada, que foi achurada aqui, ó, tá? Essa daqui, essa área. Vamos analisar as alternativas. Então, ó, nessas condições, a área a ser calçada, tá vendo? Ó, a que foi destacada aí, é a mesma área do triângulo AMC, a mesma área do triângulo BNC, a metade da área formada, isso aqui é um pega, tá? Não é a metade. Ah, se é a metade da base, é a metade da altura, então a área é a metade. Não, a área seria 1/4. O dobro da área do triângulo MNC, não, o triplo. Então aquela área destacada, aquela área achurada ali, ó, são 3 partes para cá, para uma parte aqui. Ou seja, essa área é o triplo dessa área do triângulo MNC, ok? E aí, sem saber comprimento, sem saber a altura, simplesmente analisando essa constante de proporcionalidade, você consegue resolver um exercício desse estilo de uma maneira bem prática, só pensando aí nessa lógica no que está acontecendo, ok? Vamos lá, vamos avançando aí. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em uma quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões das bases são 6, 8 e 10 centímetros, e cuja altura é de 10 centímetros. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração, na forma de um cilindro circular reto, seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. O raio da perfuração da peça é igual a... Parece um exercício de geometria espacial, mas o que importa pra gente é o que está acontecendo aqui no plano. Entendeu? Então por isso que eu coloquei essa questão aqui na geometria plana, tá? Porque ó, olhando só para a face superior ali, triangular, então nós temos aí 6, 8 e 10, tá vendo? Um triângulo retângulo, tá? Aqui é o raio da perfuração, isso aqui é o raio da perfuração e aqui é o raio da perfuração, porque o raio de um círculo, o raio de uma circunferência, ele é constante, tá? Então, ó, vamos analisar. Então, isso aqui, ó, ângulo reto, aqui ângulo reto, aqui ângulo reto, para dar os 360 graus de um quadrilátero, aqui é um ângulo reto. Certo? Então, gente, isso aqui é um quadrado. Então, aqui mede raio e aqui mede raio. Se esse lado do triângulo mede 6 centímetros, ali é R, essa parte de baixo aqui, ó, mede 6 menos R. A mesma coisa para esse lado, R aqui, se tudo vale 8, então aqui é 8 menos R. Aqui vem uma propriedade importantíssima, tá, gente? Ó, eu tenho um ponto externo, tá? Eu tenho um ponto externo aí a uma circunferência. E aí eu tracei uma tangente aqui e uma tangente aqui. Essas tangentes a uma circunferência traçada por um ângulo externo, por um ponto externo, essas tangentes, elas são iguais entre si. Ou seja, essa medida aqui mede 6 menos R, essa medida aqui também é 6 menos R. A mesma coisa acontece do outro lado. Ó, eu tenho uma tangente traçada por um ponto externo. Eu tracei duas tangentes, na verdade. Uma mede 8 menos R, a outra também mede 8 menos R. É uma propriedade, tá, de um ponto externo, tangentes traçadas por ponto externo a uma circunferência. Então guarda essa informação, tá? Essa medida dessa tangente aqui é igual a essa, e essa medida dessa tangente é igual a essa medida aqui. A mesma coisa aconteceu aqui, nós vimos aqui, né? A mesma coisa acontece, mas é que ali nós não vamos trabalhar com aquela parte ali agora, tá? E aí ele acabou avançando antes da hora. Então aqui, ó, opa,
Vamos voltar que eu tô sem a caneta. Então a mesma coisa aconteceu para esse ponto aqui, tá? Então aqui é R, aquela medida também é R. Então aqui, ó, essa medida é exatamente igual a essa. Então, gente, eu tenho aqui, ó, que essa base aqui, na verdade essa hipotenusa, ela mede um pedaço é 6 menos R e o outro pedaço é 8 menos R. E a hora que eu somo esses dois pedaços, eu tenho que chegar em 10 centímetros, porque é uma informação dada no enunciado que está aqui. Então vamos lá, então, ó, menos R, então, ó, 6 mais 8 dá 14, menos R com menos R dá menos 2R, igual a 10. E aí a maneira que você achar melhor, pode passar o 2, somar 2R's, aí, mas vamos deixar o 2R para cá. E aí vamos subtrair 14 em ambos os lados da igualdade, então nós vamos ficar com menos 2R igual a menos 4, né? Aí inverto o sinal de um lado, inverto o sinal do outro, multiplica por menos 1 em ambos os lados da igualdade, nós temos que 2R é igual a 4, R igual a 4 dividido por 2 dá 2 centímetros. Essa é a medida do raio da perfuração, né, que vai ocorrer nesse cilindro aí. Então, aparentemente um exercício de geometria espacial, porém a solução dele está na geometria plana e não na geometria espacial, por isso que eu coloquei ela aqui. Guardem essa propriedade dessas tangentes externas aí, tá? Uma circunferência traçadas por um ponto. Guardem essas informações aí, tá? Esse daqui também, exercício mais tranquilo aí, ó. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno do seu centro D. Então, ó, nós temos uma figura de uma calçada aí, e ele fala que ele é invariante em quantos graus aí? Ou seja, a hora que você rotacionar num determinado variação angular, vamos falar assim, você vai ter a figura exatamente igual, que isso é o que nós chamamos de simetria de rotação aí, tá? Ou seja, então ó, alfa mais alfa mais alfa, esses ângulos eles são iguais entre si, então ó, 3 vezes o ângulo alfa. E a volta completa, nós sabemos que uma volta completa tem 360 graus. Então fica atento com uma informação extremamente simples, um exercício extremamente tranquilo, para aí não se confundir às vezes com essas palavras, aí 360 dividido em 3 partes iguais dá 120 graus para cada uma das partes. Então tá aqui, ó, essa daqui seria a variação que você tem em torno desse eixo aí de simetria. Então tem a simetria de rotação de 120 graus no 120 graus. Ou seja, para cada rotação de 120 graus a figura volta exatamente na mesma posição que ela estava, tá? E que ela volta exatamente na mesma posição, é que fica a mesma coisa, ok? Por conta dessa simetria. Na verdade, ela vai voltar no mesmo ponto se você der uma rotação de 360 graus. Mas está aqui, simetria de 120 graus. Outro exercício também, todos aqui, tá, gente? Esses exercícios foram selecionados porque são estilos de exercício que mais apareceram ao longo desses últimos 10 anos. Então fiquem atentos a todos esses detalhezinhos aqui, ok? Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medido 1 metro, conforme a figura a seguir. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios. Então, A, B, C e D são pontos médios. Ó, 1 metro de lado, tá? Quadrados de 1 metro, vamos destacar ali. E aí são pontos médios, também vamos destacar essa informação. E os segmentos AP e QC medem 1/4, tá? Então seria 1/4 de metro. Da medida do lado do quadrado, certo? Então 1/4 de metro seria 0,25. Para confeccionar um vitral são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, vou colocar ali em cinza, que custa R$30 o metro quadrado, e o outro para a parte mais clara da região, que é a ABPDA e a CDQB, tá? Que são as partes brancas ali, que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então, ó, vamos ver o que acontece, o que nós temos aí. Então, primeiro vamos ver o que está em cinza, sombreado. Vamos colocar assim, ó, a área do sombreado. O que vai acontecer? A área do sombreado, ó, é 1 vezes 1, porque é quadrado, né? Então é lado vezes lado, né? A formulazinha que nós vamos usar aqui, tá? Desculpem, aqui esbarrei aqui, ó. Lado vezes lado, então a área de quadrado, tá, gente? A área do quadrado é L ao quadrado. Com a medida do lado é 1 ao quadrado, então vai dar 1. Menos, né? 4
triângulos que nós temos, tá vendo? Eu tenho um triângulo aqui, tenho dois triângulos aqui, o segundo, o terceiro e o quarto triângulo. E ele fala que essa base aqui, ó, a medida de 1/4 de metro. E como aqui é um ponto médio, essa altura desse triângulo é de meio metro. Então aqui é 1/4 de metro e aqui é meio metro. Que é justamente, né, gente, a área, então menos 4 vezes a área, vamos colocar aqui a área branca. Vamos calcular a área branca então aqui, ó, separadamente. O que eu tenho na área branca ali? Eu tenho 4 triângulos, tá? Base vezes a altura sobre 2. Então a base do triângulo, 1/4, vezes a altura, que é meio, sobre 2. Então a fórmula que eu usei ali é a área de triângulo, que eu usei como a área de um quadrado, tá? A área do quadrado e aqui a área do triângulo eu estou usando como base vezes a altura sobre 2. E aí nós podemos simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. Então olha o que sobrou aqui, ó. Sobrou 2 vezes 1/4 vezes meio. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. E aí dá para simplificar esse 2 com esse 4 aqui, ó. Aqui dá 1 e aqui dá 4. Então, ó, 1 vezes 1 dá 1, sobrou um 4 lá embaixo. 1/4 de metro quadrado. Ok? Isso daí é a área branca. Então, a área cinza, o que é a área cinza? É a área do quadrado, né? Menos essa área branca. Vou escrever assim, ó. Menos essa área branca ali. Então, 1 ao quadrado dá 1 e nós descobrimos que isso aqui é 1/4. 1 menos 1/4, né? Então, ficam 3/4. Tirei só um pedaço das 4 partes. 3/4 de metro quadrado. É a área sombreada. Então vamos ver. O custo da área sombreada, R$30 por metro quadrado. Então vamos ver o custo desse vitral. Repara como vai aparecer questão aí pedindo de custo, a relação entre custo envolvendo figuras geométricas. Fiquem atentos a esse tipo de exercício, muito atentos. Tá? Então, ó, 30 vezes 3/4 mais 50 vezes, porque ó, da mais clara, ó, a parte mais clara aqui, ó, é R$50 o metro quadrado. Então 50 vezes 1/4. Então, ó, numerador com numerador, 30 vezes 3, aqui nós temos 90 quartos. Não vou nem simplificar, porque já está, 50 vezes 1 dá 50. Porque os denominadores já são iguais, eu já posso somar os numeradores. 90 mais 50 dá 140 quartos. Então, pegar 140 e dividir por 4, como 4 é 2 vezes 2, então achar a quarta parte de um valor é achar a metade da metade. A metade de 140 é 70, a metade de 70 é 35. Então, esse custo aqui vai ser de R$35. Certo? Também básico exercício, porém com alguns detalhezinhos, algumas coisas para vocês ficarem atentos, para vocês ficarem bem atentos em relação ao que está acontecendo aqui, tá? Fica muito atentos a isso daí, a todos esses detalhezinhos aqui, certo, gente? Eu vou dar uma parada aqui, vou dar um tempinho aqui, dá tempo de você dar uma espreguiçada, toma uma aguinha, para você conseguir aí dar uma relaxada. Já volto na sequência, tá? Com mais 2 vídeos, né? Na verdade 2 sequências e aí de exercício, porque geometria plana tem bastante coisa interessante pra gente falar. Rapidão, até já já no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço e bons estudos.